Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Alan Cartos aqui. Mais uma vez, atendendo um pedido de ajuda no grupo de Facebook, eu vou fazer hoje esse bolso convivo, que a gente chama, porém falso. Vou acrescentar algumas informações aqui, tá, gente? Que para a forma de fazer falso é a mesma forma que a gente vai fazer ele se fosse funcional. Funcional no sentido que a pessoa vai usar, vai colocar carteira, vai colocar o dinheiro aqui, tá bom? O segredo desse bolso, gente, nada mais é que fazer esses cantos aqui perfeito. É uma das piores dificuldades que tem. Eu, pelo menos, não tenho muita prática com esse bolso aqui, não, sinceramente. Mas não é difícil, só é chato, tá? Então, a gente tem que ter ali uma formulazinha de fazer o quadradinho aqui certinho e cortar aqui bem certinho. Vou mostrar para vocês um pouco mais à frente. Eu fiz dois bolsos aqui, usando a forma de fazer é fácil, mas vocês precisam entender para quem for cortar, que a gente tem formas de modelagem diferente ou riscar o tecido de forma diferente, tá? Então, eu fiz aqui, ó, da mesma forma com um tecido único, tá? Tanto bolso com um vivo só, quanto bolso com dois vivos. O que é bolso, duas formas diferentes que eu falo? Ó, a mesma forma que eu falo. Eu tenho dois tecidos aqui, ó, da mesma largura e comprimento. Então, a largura que a gente precisa para riscar o nosso tecido aqui, ó, o bolso é quantos centímetros de largura? Tem que ser o suficiente para caber a mão, tá? Não precisa ser a mão inteira aqui, senão fica muito grande, mas pelo menos essa largura aqui. Então, tem que ser o mínimo para a gente fazer a largura do bolso. Tem que ter aqui, ó, uns 2 centímetros, 2,5 centímetros, além do que a gente vai costurar aqui, que é para poder a gente fazer o acabamento, tá? Em relação aqui ser diferente, dois vivos e um vivo só, o que vai diferenciar é como eu vou riscar o meu tecido. Para fazer os dois vivos, eu risco no meio certinho, porque o que vai sobrar para cima, o que eu vou virar para baixo, eu vou virar para cima. Então, ó, da mesma forma, o tanto de tecido que sobrou para cima vai sobrar para baixo, porque os dois vão virar da mesma forma. Já o tecido com um vivo só, eu preciso fazer a minha marcação deslocada. Porque para cima, além disso aqui, a gente vai comer 1 centímetro só. Eu gosto de deixar um pouquinho mais, que é só para deixar uma sobrinha com margem de segurança. Para baixo, a gente tem que pensar o quê? Qual que é o cálculo que a gente tem que fazer? Geralmente, tá, gente? Isso aqui tem a largura de 1,5. Mas pode ser 1 centímetro, pode ser 2. Quanto mais fino, mais delicado fica o bolso. Quanto mais grosso, mais grosseiro fica, né? Quanto maior, mais largo, mais grosseiro fica. Então, acho que 1,5, que é o que tem aqui, já é uma largura ideal aqui para o nosso tipo de bolso. Mas quem vai determinar realmente essa largura é a empresa que contrata vocês. Então, para eu saber quanto que eu vou deixar aqui abaixo, se eu determinei aqui que a minha largura de bolso, o meu viés aqui, né, o meu vivo, é de 1,5, vocês precisam pensar o quê? Que quando eu costurar isso aqui, que isso aqui vai ser costurado aqui, já vou mostrar para vocês. Vai subir 1,5, tem a costura que já é 1 centímetro. Vai subir 1,5 e vai descer 1,5. Ele vai e volta. Ou seja, só de subir e descer, eu já gastei 3 centímetros. Mais a costura 4. Então, para eu ter ele rentinho aqui, teria que ser 5 centímetros. Um de lá de costura, 1,5 subiu, 1,5 desceu 3 e mais um para fazer o acabamento. 4 no mínimo. Tá? Mas aí 4 ia ficar muito rentezinho aqui, outra costura não vai ficar bonito, pelo menos os dois. Então, teria que ter uns 7 centímetros, tá? No mínimo. Então, a partir desse desenho aqui, ó, a gente tem que deixar no mínimo 7 centímetros para baixo, para a gente poder fazer o bolso falso, tá? Que é para ficar realmente ele todo certinho aqui, o retângulozinho certinho. Se eu vou colocar aqui o bolso, igual eu falei para vocês, se eu quero colocar aqui uma carteira, vou considerar aí uns 15 centímetros de folga, né, para minha carteira, teria que ser os 7 centímetros, que aí, pelo menos assim, 3 centímetros, 4. Os 4 mais os 15 centímetros, 16 para fazer a costura aqui, que é para você deixar o espaço para fazer o acabamento, tá certo? Então, conforme vocês querem a largura disso aqui, tem que pensar quanto é que vocês vão riscar aqui, tá bom? Só acrescentando mais duas informações, a gente vai fechar esse bolso aqui. Nesse momento aqui, a mesma forma de fazer, a gente vai chegar nesse processo, mas eu não vou depois explicar com mais detalhe. Se eu quiser fazer aquele bolso com a aleta, é nessa hora que eu vou colocar. Aqui embaixo a gente vai colocar um forro depois, porque senão o bolso vai ficar vazado. Então, a gente tem um forro aqui, tá? O forro
é a mesma largura e comprimento que a gente tem aqui de sobra, tá? Lembrando que aqui seria os 15 centímetros do bolso. Então, seria o mesmo tanto. Eu costumo colocar, quando eu tenho que fazer, essa aletinha a gente centraliza ali, eu coloco aqui, né? Tem que ver se o botão vai vir aqui. Aí você vai colocar na mesma distância ali, eu coloquei um pouquinho mais curto, porque eu não vou fazer. Acho o meio. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou virar aqui, ó, e vou prender. A gente vai passar a costura aqui, ó. Nesse momento eu já posso ter o meu forro aqui, porque a gente vai fazer o forro depois aqui, ó, na overlock, tá? Então aqui eu já vou costurar rentezinho aqui, ó, costurando a minha aleta, que aí vai costurar no forro e vai ficar presinho aqui. A mesma lógica é para quem quer fazer o bolso com lapela, seja ele falso ou verdadeiro. Se alguém quiser colocar lapela, a gente vai fazer lapela aqui da largura que tem aqui, vai enfiar aqui, ó, o suficiente para a gente deixar o quanto que vai sobrar aqui. O ideal é sobrar um pouquinho, né, não ficar tão rentezinho aqui, tem que sobrar aqui pelo menos um centímetrozinho. A gente enfia aqui, esse aí não, meu não tá na largura, tá? Mas só para vocês entenderem. A gente enfia aqui também. E da mesma forma que fez a aleta lá, depois que acertou aqui tudo certinho, ó, da mesma forma que fez a aleta, a gente vira aqui e costura isso aqui, ó. Tomando muito cuidado para não prender essa parte de baixo, porque isso acontece muito, tá? Então, costurou aqui, prendeu no forro, aí fica com 2 acabamentos, certo? Então, vamos agora como é que a gente faz esse bolso. Aqui, para a gente começar a fazer esse bolso, o ideal é que a gente risque o tecido, tá? Com lápis, com caneta não, porque a caneta, dependendo como for lavar, pode ser que ela vaze. Então, risque com lápis aí. O que eu sugiro para vocês riscarem isso aqui? Façam num papelão, numa cartolina, ele total, o bolso total. Cortem esse retângulo aqui e onde vocês querem que fique centralizado o bolso, vocês vão colocar, vai fazer vazado. Porque vocês colocam o papelão em cima e risca a parte vazada, né? Tendo cuidado de controlar qual vai ser a altura ali que vocês vão colocar na calça. Então, é bom vocês ter essa, tanto na calça do molde, a primeira parte da calça aqui, quanto isso aqui, para você saber certinho onde vocês vão riscar. Essas, para mim, são uma das partes mais difíceis também desse bolso. É localizar isso aí de forma adequada, tá? Depois que vocês fizeram esse risco aqui, isso aqui é a largura que vocês querem, e o comprimento é o que vai caber a mão ou a carteira, tá? Não precisa caber a mão inteira, igual eu falei. Vocês vão centralizar ali onde vocês precisam na calça. Achou a altura, centraliza. O segredo desse bolso, gente, é fazer os cantos perfeitos, tá? A largura e o comprimento e o canto perfeito. E como é que a gente faz o canto perfeito? É colocando, na hora que a gente chega nos cantos, deixa a agulha para baixo na máquina aqui e vira manualmente. Isso aí vai garantir para a gente que a gente deixa esse cantozinho aí perfeito, tá bom? Então, vocês vão colocar em cima do risco, coloquem a agulha para baixo, bem no cantinho onde vocês querem, e vocês vão costurar, deixa eu só ver se está aqui, e vocês vão costurar essa linha aí que vocês estão vendo. Deixa eu centralizar aqui que eu vou tentar enxergar pela câmera. Aqui que eu falo para vocês, ó, chegou aqui, verificam se está na altura que vocês querem, vocês viram ali, ó, não tá, então eu vou fazer mais um ponto ou meio ponto. Antes de baixar a agulha inteira, eu baixo a agulha um pouquinho só, porque se não ficou onde eu quero, eu vou lá e faço um retrocesso. O meu ponto ultrapassou ali a linha que eu quero. Então, antes de terminar o ponto, eu vou fazer um meio retrocesso. Solto a agulha e faço um meio retrocesso aqui, para ele cair onde é que eu quero. Cai onde eu quero, com a agulha para baixo, eu vou continuar costurando. Aqui, toda vez que eu termino aqui o meu bolso, eu gosto de fazer um remate até aqui. Não um retrocesso, mas eu costuro de novo em cima da linha até um certo ponto aqui. Pelo menos uns 5 pontinhos aí, ó. Para poder realmente reforçar e segurar a minha costura inicial. Então, aqui a gente tem o nosso risco inicial, nossa costura inicial. Lembrando que o segredo aqui é ter esses dois cantos aqui na mesma largura. O meu talvez aqui não ficou, talvez não ficou não. Ficou.
Mas tá ruim porque eu tô olhando, costurando pela câmera, tá? Então é ter esse quadradinho aqui. Então, tendo os cantinhos, a agulha que não sobrou, não puxou linha, já garante aí quase 80% de um bolso perfeito. Agora a gente precisa cortar esse bolso aqui ao meio. A gente acha o meio aqui. O outro segredo dele, para garantir que o bolso vai ficar certinho, é essa costura aqui. Esse recorte aqui. Vocês vão costurar até o meio. Vai cortar no meio. A mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetro aqui do final, vocês vão virar e vão fazer essa quinazinha aqui, ó. O nosso recorte, gente, precisa vir até a quina da costura, bem rentezinho. Se ficar um pouquinho longe, o bolso já não fica perfeito. E se ultrapassar cortando a linha, piorou, né? Antes ficar um pouco longe, vocês vão cortando aos poucos do que ultrapassar, porque depois que vocês cortaram a linha para consertar esse bolso, é terrível. Então aqui, ó, certifiquem que vai ficar realmente no canto certinho. Então agora aqui, ó, fiz o meu quadradinho, meu retângulo, cortei bem rentezinho, bem próximo da costura. Agora eu vou desvirar. Lembrando, tá, gente? Direito do tecido da roupa que vocês forem fazer. Então é direito com direito. Então agora eu viro para o outro lado. Aqui, ó. Na hora que vocês virarem, vocês já vão perceber se o cortezinho de vocês ficaram legal ou não. Para saber se ficou legal, se ele ficar aqui, ó, na hora que a gente vira aqui, ó, ficar quadradinho certinho aqui, ó. Se ele ficou com as quinas aqui certinhas, é porque realmente ele ficou com a costura e com o recorte ideal. Olha lá, ó, tá bem certinho, tá? O interessante aqui agora é que vocês passem o ferro para poder vincar tudo certinho. Se for um tecido muito fino, tipo um cetim, algum tecido muito fino, é interessante vocês colocarem uma intertela tanto aqui, ou pelo menos aqui onde vocês vão cortar, tá? Uma intertela um pouquinho mais larga que esse retângulozinho aqui. Então, para a gente fazer o vivo de um bolso só, que é como eu risquei isso aqui, eu agora preciso fazer o quê? Dobrar lá para cima e dobrar o contrário, para eu poder achar a minha largura. Aí vocês têm que fazer isso com ferro, segurar com alfinete, para isso aqui ficar bem certinho aqui, ó, nessa mesma largura. Tá bom? O que eu costumo fazer para eu garantir que aqui vai ficar certinho? Com o tecido aqui para cima, ó, todo virado para cima, eu vou pegar e vou costurar isso aqui, ó, com ele todo virado para cima. Só essa beiradinha aqui, que é para segurar e já garantir para mim aqui, ó, que a largura que precisa ficar dobrada vai ficar certinha. Eu só acerto aqui o bico, tá? A quinazinha que vai estar certinha. Vou virar isso aqui para cima aqui e vou costurar aqui, vou dar um remate. Porque depois de pronto, eu viro para baixo e já garante para mim que vai ficar mais próximo de certo aqui. Que eu vou ter que dar uma olhada ainda de novo, tá bom? Agora aqui, ó, já segurou os dois lados para mim. Virado para cima. O que eu vou fazer agora? Agora eu viro para baixo. Porque agora já tá a quinazinha aqui já está mais certa para mim, ó. Então agora eu viro para baixo e repito a mesma operação. Vou me certificar que aqui tá os dois, a largura que vocês colocaram. Eu vou deixar essa viradinha aqui para baixo, tá? Tem gente que gosta de deixar para cima, então isso aí é uma escolha pessoal. Isso aqui eu vou virar para cima. Então agora aqui eu vou virar para baixo aqui. Ó. A mesma largura de da largura que vocês deixaram aqui. E vou fazer de novo o mesmo processo. Me certifiquei que aqui está certinho. Seguro aqui de novo. E pesponto os dois lados. Então aqui cheguei naquilo que mostrei para vocês inicialmente. Ó. Esse lado aqui está um pouco mais estreito que esse, como vocês veem. Tá? Isso não pode acontecer, mas como eu falei para vocês, estou costurando aqui pela câmera, então isso dificultou um pouco aqui para mim, tá bom? Tem que ter a mesma largura, mas esse é o processo. O que a gente precisa fazer aqui agora? O bolso está vazado, né? Seja para carteira ou falso, ele está vazado. A gente precisa colocar o nosso forro aqui, tá? Como ele é falso, eu não preciso de tudo isso aqui para baixo, basta eu cortar um pouquinho aqui, uma sobra, para ter a mesma largura de cima e só para cobrir a minha costura ali embaixo. Né? Então, eu só preciso ter isso aqui, ó. Eu vou vir com outra parte, vou ver se dá para aproveitar isso aqui.
Não dá não, vou colocar um outro. Então agora eu vou fazer o quê? Vou pegar esse outro aqui, ó, e vou costurar, fazer todo o meu acabamento aqui em volta. Isso aqui, ó, aqui está o avesso do bolso. Vocês vão pegar isso aqui e vão costurar na mesma largura que vocês deixaram aqui. Isso tudo aqui pode ser costurado na overlock, tá? Voltei aqui agora, ó. Então agora vocês veem que já tem o forro lá dentro, tá? Mas ainda, ó, meu dedo vai para cima e meu dedo vai para baixo. Tá tudo costurado aqui certinho, tá? Desta forma. Para ele realmente ser falso, não só isso, a gente precisa prender essa parte aqui. Porque principalmente aqui em cima, o dedo não pode vir para cá, ó. Ele vai ficar solto. Então a gente tem que segurar essa parte aqui, que é aquilo que eu mostrei para vocês no início do vídeo também. Então agora aqui, me certificando de que aqui está com a minha medida do começo ao fim do mesmo tamanho, eu vou virar aqui, ó, meu tecido para baixo, o principal, vou costurar essa aleta aqui, essa sobrinha aqui, segurando tanto o forro quanto a parte principal, tá? E tomando cuidado para não prender a parte de baixo, que isso também acontece, tá bom? Então aqui agora, ó, a gente não vê mais tecido indo lá para cima, só ficou o bolso aqui, ó. Se vocês não quiserem nem que fique isso aqui, vocês vão fazer a mesma coisa aqui de baixo. Vão fazer aqui, ó, e costurar igual. Algumas pessoas preferem que vocês façam o quê? O acabamento aqui, ó, costura aqui e costura aqui, tá? Isso vai depender de empresa para empresa. Se vocês tiverem que fazer isso, aí tem que ser feito antes de... Ah, não, nesse caso, como ele é falso, pode ser também, tá? Vou fazer até isso para vocês verem. Então, ó, é esse aqui que ficou desse jeito. Ficou torto, né? Só reforçando que eu estou costurando pela câmera do celular. Isso é inviável de fazer, não tem como. Então ficou torto, mas a lógica eu acho que deu para vocês entenderem, né? Aqui repuxou um pouquinho por causa desse pesponto que eu fiz por último. Então aqui a gente não consegue nem passar o dedo para cima e nem para baixo. E ficou o bolso falso. Então esse é o direito e esse é o avesso. Tá certo? Então, para quem já tirou a dúvida, queria só isso, pode continuar aqui. Eu vou mostrar para vocês agora já, nem vou fazer todo o processo, como a gente faria com 2 tecidos ou como a gente vai fazer com um vivo duplo. Aqui então, só para finalizar, para eu fazer dos 2 vivos com o mesmo tecido, a gente faz o mesmo recorte ali, a mesma costura e faz o mesmo recorte. Desvira ele do avesso, do lado interno da roupa. E ao invés de virar um para cima, um para baixo, então aqui está os quadradinhos certinho, a gente vai fazer o quê? Vai virar metade para cada lado, tá? Isso, gente, só é interessante realmente com muita paciência, com alfinete, tá? Vou fazer aqui a olho só para mostrar para vocês, mas a lógica é essa, é alfinete, é fita métrica, ó, porque a gente faz isso aqui para os 2 lados, ó. Aí o segredo disso aqui é centralizar o máximo possível essas 2 beiradas. Feito isto, é o mesmo processo. Basta a gente segurar aqui na máquina lá, segurar aqui a nossa virada, costurou aqui. Isso ainda sem o forro. Cuidado para não ficar isso abertinho. Alisou bem aqui, faz a mesma coisa. Pega de cá e faz a mesma coisa, a viradinha. E depois que isso aqui está certinho, com os lados aqui todos iguais, vem do lado interno e faz o forro aqui. Bota desse jeito aqui, seja ele embutido ou seja ele falso ou verdadeiro. Uma coisa que as pessoas fazem quando é verdadeiro, a parte de baixo do bolso, gente, ela vem inteiriça aqui, sem ter costura aqui e vira para cima. Então você tem que fazer o cálculo, tipo, depois da costura, 15 centímetros para a carteira, mais 15 centímetros de volta para a carteira de novo, mais da distância daqui para cá, quanto foi que vocês deixaram? Mais esse tanto, porque o bolso, essa parte de baixo que vai vir para cá e vai voltar até lá, vai vir até aqui em cima, que geralmente é uns 2 centímetros além daqui, ó. Quando vocês querem essa parte inteiriça aqui, tá bom? Então tem que fazer esse cálculo aí. Desse jeito. A outra forma que vocês podem fazer é aquilo que eu falei, ó. Ao invés de ter um tecido inteiro, vocês podem fazer 2 pedaços de tecido. Para que é isso e qual que é a vantagem? Quando vocês querem
economizar retalho. Vocês querem tirar isso aqui, ó, no retalho, né, que ficou sobrando lá do tecido. Aí vocês fazem isso de duas formas. Então já vai ter o recorte aqui no meio, a gente precisa cortar só o de baixo, riscar aqui as laterais, riscou, virou para dentro, a lógica é a mesma, seja para um ou seja para dois viés, para dois vivos, né, na verdade, o bolso de vivo. Aí vocês vão ter o mesmo processo. Lembrando, se for para esses dois vivos, a largura que tem em cima tem que ter embaixo, para ficar realmente igual. Nesse caso aqui, como estão larguras diferentes, significa que eu estou considerando que isso aqui vai ficar para cima e ele vai vir e vai virar de um lado só. Porque aí agora ficou dos mesmos lados ali, mesmo tanto igual, mas aqui embaixo ele vai ficar com a largura que eu preciso. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.